Seguindo nossos estudos sobre construção de pequenas redes, nesse vídeo falaremos sobre metodologias de soluções de problemas. Então, existem algumas abordagens básicas para a gente tentar solucionar o problema. Imagine você que um usuário te deu a informação de que não está conseguindo acessar a internet. Essa é uma informação bastante vaga, e aí como você vai descobrir o que está acontecendo? Administrador de rede, não consigo acessar a internet. Então, a primeira etapa é tentar descobrir qual é o problema. E aí uma conversa com o usuário pode ser bastante útil. Tá, mas você não está conseguindo acessar a internet, o que você está fazendo? Eu abri o browser, tentei acessar uma página web e não acessou. O que você vai fazer então? Primeiro passo, próximo passo, depois de identificar o seu problema, depois de conversar com o usuário, por exemplo, é estabelecer uma teoria. O que pode estar acontecendo? Então o usuário abriu o browser e ele tentou acessar a internet. Então ele digitou uma URL, talvez, e aí essa URL não respondeu. Pode ser que seja um problema no destino? Sim. Pode ser que seja um problema no DNS? Sim. Pode ser um problema de conectividade? Sim. Então você pode levantar algumas teorias ou estabelecer uma teoria sobre as possíveis causas. E aí, essa etapa vai te dar algumas possibilidades. Então é preciso conhecer o funcionamento da rede para conseguir, de forma mais ou menos eficiente, eficaz, ter uma boa teoria sobre qual possível problema. E uma vez que você levantou os problemas, o problema é no host remoto, pode ser o DNS, pode ser conectividade, você vai ter que testar a teoria para verificar qual é a causa. Então você testa suas teorias. E aí você vai lançar mão das ferramentas que a gente trabalhou. Então, eu vou fazer um ping para o host remoto. Não consegui alcançar o host remoto. Tá, então se eu não conseguir alcançar o host remoto, pingando para um nome do dispositivo, será que eu consigo alcançar o IP do dispositivo? Eu não sei qual é o IP do dispositivo. Será que se eu pingar para um outro nome na internet, ele resolve? Se resolveu, ok, não é DNS. Se não resolveu, é DNS. Não resolveu, pode ser DNS. Será que se eu pingar para o IP de um determinado destino, ele vai alcançar? Se alcançar, talvez seja DNS, não conectividade. Então você vai testando a sua teoria para verificar qual é a teoria mais próxima do real problema, né? Então o técnico pode aplicar uma solução rápida para testar e verificar e resolver o problema. E aqui as ferramentas Ping e Traceroute podem ser úteis. Se você não conseguir uma solução rápida, talvez seja necessário pesquisar mais sobre o problema e estabelecer uma teoria, verificar causas extras, né? E para isso você precisa ter um bom conhecimento sobre o funcionamento da rede para conseguir estabelecer boas teorias. Uma vez que você descobriu qual é o problema, então o problema é DNS. Você precisa estabelecer um plano de ação para implementar uma solução. Ok, então o problema é DNS. Vamos imaginar que a máquina do usuário não resolveu o nome do host remoto. Então podem acontecer várias coisas. Eu posso tentar, num primeiro momento, mudar o DNS do meu usuário. Mudei o DNS, funcionou? Funcionou. Será que o problema não está no servidor que está respondendo às requisições DNS? Pode ser que sim, pode ser que não. Então existem alguns problemas que você consegue resolver, outros que você não consegue resolver. Tentou resolver o problema, estabeleceu um plano de ação para resolver esse problema, depois você precisa corrigir o problema, né? Verifique a solução e implemente medidas preventivas. Se o teu problema, por exemplo, era uma resolução de DNS, você pode alterar o servidor que está respondendo às requisições DNS do teu usuário. Você pode colocar um outro servidor. Mas eu preciso, a política da empresa é que a gente use o servidor interno. Então, eu preciso corrigir o problema nesse servidor interno, por exemplo, né? Ele está
respondendo de forma errada, de forma equivocada, às vezes ele não consegue resolver certo, então você precisa aplicar medidas corretivas e medidas preventivas. Como é que eu vou saber se está resolvendo ou não? E é importante documentar as descobertas, ações e resultados, porque isso pode acontecer depois. E aí, se esse problema voltar a acontecer futuramente, nesses casos você já sabe o que fazer. Ah, eu já passei por esse problema, eu já investi algum tempo na solução desse problema. Então agora eu vou lá na minha documentação e resolvo de uma forma mais rápida e mais assertiva. No entanto, em algumas situações, você não vai conseguir resolver o problema imediatamente. Talvez você não tenha permissão para resolver esse problema e tenha que escalar outro profissional ou atribuir a outro profissional a solução desse problema. Então, é preciso verificar se você pode ou se você não pode resolver determinados tipos de problema, porque alguns exigem privilégios que alguns níveis de profissionais não têm acesso. Então, só os gerentes ou só os administradores sêniores da rede conseguem resolver. Se você tiver permissão e aí você estiver passando por um roteador Cisco, por exemplo, por um dispositivo Cisco, e aí você precisa fazer uma investigação mais aprofundada sobre o que está acontecendo, talvez o comando debug possa ser útil para você resolver esse problema. Então, o comando debug permite ao administrador exibir mensagens do processo, protocolo, mecanismo e evento do sistema operacional em tempo real. Então, ele vai registrando o que está acontecendo e vai gravando essas informações. Então, os comandos eles são inseridos no modo exec privilegiado do Cisco iOS e ele permite restringir a área de saída do debug para incluir só o que você precisa analisar. Então, você pode usar o comando debug apenas para solucionar problemas específicos. Por quê? Porque ele vai gerar uma quantidade de dados muito, muito, muito grande. Então, para listar a descrição dos comandos, você pode usar debug interrogação no modo privilegiado. Mas cuidado, é preciso tomar cuidado com esse comando debug, porque o sistema, o roteador, o dispositivo, ele vai ficar ocupado mostrando mensagens de debug, mostrando informações sobre o que está acontecendo, e ele pode não ter recursos para realizar as tarefas dele. Então, se você ativar muitos debugs, você pode sobrecarregar o seu sistema, tá? Aonde vão aparecer as mensagens de debug? Na sua tela. Vamos ver como funciona. Então, aqui eu tenho a tela do roteador 2, tá? Eu vou digitar Enable e eu tenho o comando debug. Se eu colocar interrogação, eu vou descobrir o que eu posso debugar, né? Debugar o termo que o pessoal está usando aí. Então, eu posso fazer um debug do IP, por exemplo. Então, eu vou fazer debug do protocolo IP. O que eu posso debugar no IP? Ah, eu posso debugar o ICMP. Então, vamos usar o exemplo do ping, né? ICMP. Ok, é isso que eu posso debugar. Então, ele habilitou o debug para pacotes ICMP. Então, agora eu vou fazer um ping para o 192.168.2.2. Olha só, então o que aconteceu? Ele vai dar detalhes do que está acontecendo. Então, ele enviou 5 pacotes, o timeout é 2, aí ele começou a mandar o pacote. Aí ele recebeu um retorno, ó. Ele recebeu um echo reply do servidor com destino tal. Então, o reply é a resposta que ele recebeu. Aí ele mandou mais um request e recebeu mais um reply. E assim ele vai mostrando detalhes das informações sobre o que está acontecendo. Então, quem está respondendo, o que está acontecendo. Então, eu recebi uma mensagem de erro. Da onde veio essa mensagem de erro? Será que eu tenho um problema de conectividade em algum lugar da rede? Quem está respondendo? Então, o debug me ajuda a descobrir quem foi que respondeu esse retorno. E aí, como que eu faço para desativar? Porque se eu ativar muitos debugs, podem acontecer sobrecargas no meu dispositivo.
Então eu posso simplesmente, dar um Ctrl C aqui, eu posso simplesmente repetir o comando com o no debug. No debug eu desativo o comando anterior, né? Esse no é o comando que a gente usa para desabilitar comandos, padrão do Cisco iOS. Mas eu também posso usar o undebug all para desabilitar todos os debugs que porventura possam estar ativos no meu sistema. Então, desabilitei o debug, todos os debugs foram foram desativados, né? Então, essas informações aqui. Então, cuide que os comandos debug podem gerar quantidade substancial de saída e usar grande parte dos recursos do sistema, memória, processador, e o roteador pode ficar muito ocupado mostrando mensagem de debug e não ter capacidade para executar as funções de rede. Para direcionar a mensagem de saída, dependendo do que você fez, eu fiz um telnet, por exemplo, eu saí de um roteador e aí eu acessei outro roteador, habilitei e as mensagens de saída não são mostradas para pelo telnet, né? Então, eu fiz um acesso remoto, telnet, SSH, enfim. Aqui ele mostrou o exemplo do telnet. Eu fiz um acesso remoto. Aonde vai sair essa mensagem? Essa mensagem vai sair no terminal do dispositivo, mas eu não vou, como eu estou fazendo um acesso remoto, eu não vou conseguir acessar essas mensagens. Então eu posso redirecionar a saída usando o terminal monitor. E aí esse terminal monitor vai mandar a mensagem para o console virtual, que é o console a partir do qual eu estou fazendo o acesso remoto, tá? Então, para interromper o registro de mensagens, use terminal no monitor, que daí ele não vai trazer novamente os retornos. Então, se eu tiver diretamente no terminal do dispositivo, só o debug é suficiente. Agora, se eu estiver fazendo um acesso remoto, eu preciso redirecionar a saída para o acesso para o terminal remoto, para o console virtual, porque senão eu não vou conseguir enxergar o que está acontecendo, tá? Então, usem o debug para diagnosticar problemas, mas muito cuidado, use com parcimônia, porque esse comando ele pode gerar uma sobrecarga de processamento muito alta e aí o seu dispositivo pode ficar ocupado demais traduzindo o que está acontecendo, te dando as mensagens de retorno e ele não vai conseguir, de forma que ele não consiga processar outras requisições, outras funcionalidades de rede. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre metodologias para a solução de problemas de rede. Passamos pela discussão de algumas metodologias e vimos alguns comandos que podem ser úteis nesse processo.